Era madrugada do dia 13 de novembro de 1974, quando uma grande casa colonial holandesa de número 112 da Ocean Avenue, situada em um bairro suburbano de Amityville na costa sul de Long Island, em Nova York, seria marcado por um crime mais violento, chocante e famoso dos Estados Unidos. A família DeFeo foi um alvo de um homicídio em massa. Após as primeiras pessoas terem chegado no local, se depararam com uma das cenas mais brutais que já viram. Obviamente, todos que estavam presentes no local ficaram totalmente assustados diante de tudo aquilo e imediatamente ligaram para a polícia. Daquele dia em diante, a casa foi considerada assustadora para os moradores daquela região, não só por causa do massacre ocorrido, mas também pelo que estava acontecendo dentro dela. Atualmente, essa residência é considerada uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos. Mas você sabe por quê? Então fica ligado nesse vídeo que eu vou explicar tudo para vocês. Fala galera, eu sou o Gabe e hoje eu irei dar início a uma nova série no canal, no qual irei falar sobre um dos casos criminais e paranormais mais famosos da América. Mas antes de começar, deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso é muito importante para fazer o canal crescer. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Como dito no começo do vídeo, a casa é do modelo colonial holandesa do número 112 da Ocean Avenue, construída em 1924. Algumas pessoas dizem que a casa foi construída por cima de um cemitério indígena ou em cima de uma casa de bruxas, mas não tem nada que comprove que isso é verdade. A casa foi construída em um terreno comum. Ademais, outras casas de outros moradores da região também foram construídas do mesmo modelo holandês. A casa foi vendida para a família DeFeo em 1965, e eles começaram a residir por ali. Em 1974, o ano que ocorreu a tragédia, a família era bem rica e era composta pelos pais Ronald e Louise DeFeo, e 4 filhos do casal, Dawn, de 18 anos, Allison, de 13 anos, Mark, de 12 anos e John, de 9 anos. Também entre eles encontra-se o filho mais velho, Ronald DeFeo Jr., também conhecido como Bud. Ronald Jr. foi abusado pelos pais quando ainda era um adolescente. Ele era problemático e sofria com transtorno de personalidade. Os seus pais o enviaram para consultar um psiquiatra, mas não houve resultados positivos. Ronald e Louise decidiram lidar com o filho de outra forma, com bens materiais. Em seu aniversário de 14 anos, o menino ganhou de presente uma lancha. Acostumado em receber dinheiro, Ronald Jr. passou a roubar quando seus pais recusavam alguma quantia. A situação foi se agravando, até que aos 17 anos, Ronald Jr. foi expulso da escola por uso de drogas e episódios frequentes de agressão. A partir daí começou o uso regular de alucinógenos até que ingressou na heroína. Esses problemas foram se agravando, até que no fim da tarde do dia 13 de novembro de 1974, entrou no Henry Bars, alegando que seus pais estavam baleados em casa. Todos imediatamente foram para o local. Quando chegaram na casa, se deparou com um massacre. Rapidamente a polícia apareceu e revistou o local, confirmando a morte de 6 pessoas. Butch foi levado para a delegacia mais próxima para o interrogatório, já que ele era um suspeito. Ele negou ter cometido os crimes e alegou que os homicídios foram cometidos pela máfia. Entretanto, no dia seguinte, o rapaz mudou sua versão sobre os assassinatos e confessou o crime, afirmando: "Quando comecei, não consegui parar, foi tão rápido. Ronald DeFeo Jr. assassinou toda a sua família com uma arma de fogo." A autópsia revelou que o pai, Ronald, foi o primeiro a morrer, ainda dormindo, seguido de Louise, que acordou com o barulho dos tiros, mas Butch apontou para o seu peito e efetuou o disparo. Logo dirigiu-se para o quarto dos irmãos. Mark morreu na hora, John agonizou por alguns minutos antes de vir a óbito. As irmãs Allison e Dawn foram as próximas, ambas acordadas em seus momentos finais. DeFeo constantemente mudava sua versão dos acontecimentos e que se mostrava um pouco cooperativo durante os interrogatórios. Alguns detalhes do crime permaneceram sem explicação. Todas as afirmações contestadas por especialistas, que apresentaram evidências de que as vítimas não apresentavam sinais de luta e as pólvoras encontradas nas roupas apontavam para disparos efetuados a queima-roupa. O julgamento do caso começou em outubro de 1975, e sobre as diversas versões da morte, o juiz, Thomas Stark, afirmou o seguinte: "O testemunho do acusado de que ele não atirou e matou os membros da sua família é improvável e não merece crença." Apesar de a defesa alegar insanidade e distúrbio antissocial da personalidade, os júris concluíram que o réu estava consciente de suas ações no momento em que realizou. Dessa forma, no dia 4 de dezembro de 1975, DeFeo foi condenado a 6 sentenças na prisão perpétua.
Hoje cumpre pena na prisão de segurança máxima na cidade de Fallsburg, em Nova York. Apesar de ter confessado tudo, coisas estranhas aconteciam naquela casa e que teoricamente impulsionou Ronald a atirar na sua família. Depois de tudo isso, a história ainda não acaba por aqui. Se prepare para o que vai vir agora. Em 1975, a casa foi comprada por George e Kathleen Lutz, que se mudaram para o lugar com suas 3 crianças. Ela foi vendida com um ótimo preço. A venda não foi tão fácil, como seria de se esperar. Os Lutz sabiam dos detalhes e mesmo assim viram na compra uma excelente oportunidade. O casal não decidiu contar às crianças a verdade e pediu que um padre fizesse uma bênção antes deles se mudarem em caráter definitivo. Entretanto, algumas coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Começou como em geral acontece, com pequenas coisas como sons misteriosos no porão ou em aposentos vazios. Os ruídos iam de estranhos assovios, passando por batidas e finalmente passos. As crianças reclamavam do constante som de arranhões do lado de fora da janela, como se pássaros estivessem feito ninho no telhado. Em casos mais extremos, batidas violentas e uma estranha cacofonia de sons, como pessoas falando ao mesmo tempo podia ser ouvido no andar de cima, onde não havia ninguém. Mas havia muitos outros fenômenos. Os moradores sentiam vários lugares gélidos na casa. Algumas vezes os aposentos ficavam tão frios que eles eram obrigados a acender lareiras mesmo no auge do verão. Ironicamente, havia pontos que misteriosamente ficavam extremamente abafados ao ponto de pessoas se sentirem desconfortáveis. Além disso, as luzes começavam a piscar, objetos se moviam e inexplicáveis odores sem origem definitiva podiam ser sentidos. Acima de tudo, havia uma sensação palpável de angústia que pesava sobre a casa. À medida que a família tentava lidar com a situação, a atividade paranormal foi se intensificando. Portas e janelas batiam sem parar, abrindo e fechando vagamente. Quadros caíam das paredes enquanto espelhos ficavam trincados e pratos rachavam. Era como se forças invisíveis estivessem sempre em ação, atirando coisas de um lado para o outro. Em seguida, veio a sensação de que algo encostava ou empurrava os moradores da casa. Além disso, George também passou a sofrer de sonambulismo, acordando toda a noite por volta das 3 da manhã, o horário exato em que os crimes da família DeFeo haviam acontecido. As coisas estranhas assustaram os Lutz, e no dia 14 de janeiro de 1976, a família decidiu deixar a residência. Naquela mesma noite, vários gritos e turbilhões de fenômenos paranormais eclodiu com tanta força que a família achou melhor antecipar seus planos e partiu o quanto antes. Um dos Lutz disse: "Parecia uma espécie de comemoração, ou uma horrível demonstração de ódio para conosco." Pouco depois da família Lutz se mudar, a casa tornou-se foco do famoso casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, que deram início a uma complexa exploração na casa na companhia do repórter Marvin Scott e uma equipe de médiums. George e Kathleen Lutz ofereceram assistência, embora que os dois compreensivelmente se recusavam a colocar os seus pés propriamente na casa novamente. Assim que Warren chegaram, eles foram saudados pela força espiritual que dominava o lugar, além de um esmagador sentimento de tristeza e depressão que permeava cada espaço. As coisas se tornaram especialmente perigosas quando Ed desceu até o porão. Lá, ele afirmou ter sido fisicamente empurrado escada abaixo por uma presença inumana. A investigação em Amityville foi especialmente complicada, marcada por visões de assassinatos ocorridos no lugar, bem como alucinações de Lorraine que viu os corpos, bem como uma presença diabólica, que por vezes a confrontava fisicamente. Outros membros do time experimentaram fenômenos inexplicáveis também, como o cameraman, que foi atormentado por palpitações e falta de ar ao descer a uma escadaria. No segundo andar, um dos médicos foi paralisado por um frio indescritível. Aparições foram vistas pela equipe também. Em certa ocasião, eles foram capazes de fotografar a forma imaginável de que acreditava que fosse uma criança DeFeo assassinada no segundo andar. Lorraine Warren descreveu as entidades na casa como natureza demoníaca, ao invés de fantasmas de seres humanos. Galera. Quem diria que algo tão macabro poderia acontecer assim? Eu não sei vocês, mas eu quero ficar bem longe dessa casa quando visitar Nova York um dia. Mas e vocês? Acha que tem algo sobrenatural em toda essa situação? Ou é apenas alguma história ou alguma coincidência? Deixe nos comentários abaixo. Aproveita e também deixe nos comentários qual caso criminal ou sobrenatural que você quer aqui no canal. Então é isso. Fiquem bem, meus amigos.
Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Queria pedir um favor para vocês. Deixem nos comentários qual tema você deseja aqui no canal. Pode ser história, filosofia, ciência e entre outros. Também queria pedir para vocês se inscrever e deixar o like. Ative o sininho para receber as notificações e não perder os próximos conteúdos. Aqui na tela vai aparecer outros vídeos para você assistir. Aproveita e maratona alguns aí, vai? E não se esqueça, apenas busquem conhecimento. Fui!